Você sofre de diabetes, hiperglicemia e de compulsão por doces? Ou seja, você sabe que não deveria comer doces, mas não consegue se controlar e acaba comendo doce e sofrendo dos efeitos da diabetes ou da pré-diabetes? Então, fica aí que eu vou te tirar as dúvidas de como comer doces sem se preocupar com diabetes e sem ter compulsão por açúcar. Prazer, sou o Dr. Eduardo Coraça, nutricionista clínico que reverteu sua própria diabetes há mais de 15 anos, mesmo comendo muitos alimentos doces, e viso compartilhar o que há de mais recente na literatura médica científica aqui no canal para solucionar os seus problemas de saúde crônicos e, nesse vídeo, a diabetes e a hiperglicemia. Chegou agora no canal? Comece se inscrevendo no canal e apertando o sininho para receber nossas atualizações. Além disso, comenta, compartilha, senta o dedo nesse like que eu vou mudar a sua vida por completo e essa é a sua forma de agradecer gratuitamente o canal. Eu cresci por 22 anos comendo todo tipo de besteira que você pode imaginar, sofrendo de sobrepeso e obesidade. Há praticamente 15 anos eu achei um conceito de saúde e uma dieta revolucionária que literalmente me mantém saudável, sem um espirro, sem tosse, sem nenhum tipo de sintoma, inclusive os da diabetes. E, o melhor de tudo, eu posso comer o quanto eu quiser os alimentos mais doces e nutritivos que existem. Diabetes é correlacionada à hiperglicemia, ou seja, muito açúcar no sangue. E há 50, 70 anos atrás, eles começaram a entender que para não se ter muito açúcar no sangue, era não comer muito açúcar. E o açúcar vem de toda a forma de carboidrato, seja o refinado, que a gente vê como aquele pozinho branco, ou a fruta, a batata, o arroz, o feijão. Então a solução na cabeça dos pesquisadores antigamente, sem muito conhecimento científico, foi realmente cortar o açúcar. Só que não faz muito sentido, mas o problema real são vários nutrientes e fatores de estilo de vida que prejudicam a captação da glicose pela célula, causando o elevado açúcar no sangue. Então, a solução não é cortar o carboidrato. Fica até o final que eu vou te dar a solução científica que vai solucionar seus problemas de compulsão por açúcar e seus problemas de muito açúcar no sangue. Bom, eu gosto de dado científico. Eu gosto de ver o que há de mais recente na literatura para me embasar e não seguir por achismo ou o que falam por aí. E, na verdade, essa pesquisa, consumo de fruta fresca e a relação da incidência de diabetes na China. Ou seja, por 7 anos, eles analisaram 500 mil de chineses e chegaram à conclusão que alto consumo de fruta foi associado significantemente com menor risco de se desenvolver diabetes. Olha que engraçado, o alto consumo de fruta foi inversamente associado a diabetes, ou seja, quem consumia mais fruta tinha menos probabilidade de desenvolver diabetes. E as pessoas que já tinham diabetes, ao consumirem mais fruta, tinham menos complicações com a diabetes. A própria pesquisa cita que a maior parte das recomendações da Organização Mundial de Saúde, da Associação Americana de Diabetes, etc., recomendam um alto consumo de frutas, inclusive para diabéticos. Como a própria pesquisa disse, restringir o consumo de frutas para diabéticos não deve ser encorajado. E fruta não era associado com hiperglicemia, por incrível que pareça. Aqui a gente tem o Dr. David Jenkins, o médico que criou o índice glicêmico, fazendo uma pesquisa em primatas, falando que seria extremamente importante estudar a dieta deles para entender melhor a nossa dieta ancestral, a nossa necessidade nutricional e, como ele mesmo mostrou, somos extremamente similares a nível de genética, anatomia, fisiologia a esses animais. E eles vivem dietas predominadas por frutas e vegetais. Ou seja, uma dieta com muito carboidrato simples, entre aspas, né? Só que é um simples integral do alimento. E, ironicamente, as recomendações ao longo do mundo são sempre para o aumento do consumo de frutas e vegetais. E esses animais consomem quase que exclusivamente frutas e vegetais. O chimpanzé é o único deles que consome carne uma vez por mês, é uma quantidade ínfima. E ainda assim, o ser humano segue ao contrário de todas as recomendações e do exemplo dos nossos parentes mais próximos na natureza e consomem cada vez menos frutas e vegetais e associam a fruta a diabetes.
Só que como a fruta pode estar causando diabetes se ninguém está consumindo fruta e vegetal? A nível científico, frutas e vegetais protegem contra todo tipo de doença crônica, não só a diabetes, mas contra doença cardiovascular, câncer, doenças autoimunes, doenças neurológicas. Quanto maior é o consumo de fruta e vegetal fresco, maior é a proteção de doenças crônicas e infectocontagiosas. Os cientistas acreditam porque são fontes riquíssimas de vitaminas, minerais, fibras, antioxidantes, fitonutrientes que causam inúmeras modulações no organismo, que a gente chama de biomodulação, que levam a uma melhoria no funcionamento dele. É como um carro e seu combustível. Fruta e vegetal seria literalmente gasolina aditivada de Fórmula 1 para o seu carro. Aí a gente vai para outra pesquisa do Dr. Jenkins, mostrando que cereais não participaram da nossa evolução. Muito se fala das fibras dos cereais. Entretanto, nós sabemos que cereais só foram começar a ser consumidos por seres humanos tem menos de 10 mil anos. Ou seja, só no período neolítico, com o advento da agricultura e o início do cozimento cada vez mais frequente, que a gente começou a consumir esses alimentos. Antes, realmente não tinha. E, portanto, causando um impacto ínfimo no genoma humano, já que seres humanos estão evoluindo há 8 milhões de anos e a ordem dos primatas, da onde nós saímos, já evolui com as frutas há mais de 50 milhões de anos. Então, ele mesmo, como um dos maiores cientistas do mundo e o desenvolvedor do índice glicêmico que todo mundo usa para sugerir não consumir carboidratos, sugere que seres humanos deveriam comer mais frutos e vegetais como nossos primatas antropóides e fez uma pesquisa colocando pessoas para consumirem 63 porções de frutas e vegetais ao dia. Imagina comer 2.500 calorias de frutas e vegetais, é literalmente o que eu consumo ao longo desses 15 anos, ou seja, uma média de 2.500 calorias ao dia de alimentos frescos, saindo da natureza, frutas e vegetais. E me pergunta a minha glicemia. Sim, reverti minha pré-diabetes, minha diabetes, minha glicemia se mantém constante em perfeitos índices glicêmicos, de glicemia em jejum, pós-prandial, hemoglobina glicada. Será que a fruta é a vilã? Como ele mostra, o consenso a nível antropológico, histórico, científico é que seres humanos durante pelo menos 4 milhões de anos tinham uma dieta baseada em frutas e vegetais. E que nessa pesquisa ele mostrou que elas literalmente auxiliavam a reversão de doença cardiovascular. Como ele mesmo bota nessa outra pesquisa chamada O Jardim do Éden, e a gente tem que lembrar que seres humanos no Éden, né? Ou seja, pela visão teológica que existia um Éden, ou seja, pela visão científica que nós vivíamos nas florestas como os primatas antropóides, o amido é algo extremamente recente no consumo dietético humano, ou seja, arroz, feijão, batata, não fez parte da nossa evolução. No Éden, a gente comia frutas e vegetais como os primatas, ou como diz a Bíblia. E com o avanço da dieta ao amido, veio a diabetes, de acordo com as escritas antigas egípcias. Aí muita gente critica falando que realmente fruta seria prejudicial à diabetes e não a solução. Mas essa pesquisa aqui, publicada por médicos em um hospital africano em 1970, a uma mulher chegar no hospital e alegar que vivia há 12 anos primariamente de fruta, vegetal e castanha. Eles ficaram extremamente impressionados e fizeram uma pesquisa botando várias pessoas da tribo Bantu em uma dieta frugívora e essa mulher mesmo fizeram exames nela e tudo nela estava perfeito, ou seja, o controle glicêmico, tudo nela em termos de saúde, mesmo vivendo há 12 anos de comida crua numa dieta baseada em frutos e vegetais, não tinha problema de saúde nenhum, enquanto essas pessoas da tribo Bantu só perderam peso, tiveram melhorias em todos os biomarcadores, ou seja, o que a gente consegue mensurar no sangue para mostrar saúde ou doença. Por exemplo, maior perda de peso, queda da pressão arterial, controle glicêmico e até mesmo melhorias no desempenho esportivo. Eles conduziram outra pesquisa mostrando melhora dos resultados bioquímicos e mesmo as pessoas numa dieta frugívora comendo muito açúcar, que falam que vai prejudicar seus níveis de gordura no sangue, seus triglicérides, que causa fígado gordo, etc. Mas não.
Na verdade, as pessoas nessa dieta frugívora tiveram melhorias até mesmo na quantidade de proteína no sangue, proteinemia, como a gente chama, mesmo consumindo pouca proteína, né? Que fruta tem pouca proteína, mas não é verdade, não é pouca, mas é a quantidade fisiológica. Tiveram melhoria no controle lipídico, ou seja, triglicerídeos, colesterol, etc. Aí a gente passa para o Global Burden of Disease, a maior pesquisa epidemiológica de risco de morte no mundo. Ou seja, uma pesquisa analisando 21 regiões, 67 fatores de risco, por 20 anos, envolvendo centenas de cientistas, financiado pela Fundação Bill e Melinda Gates, sugeriu que o maior fator de risco de morte no mundo não é nem o sal, não é nem a gordura saturada, não é nem o consumo de carne, não é nada disso. É o consumo insuficiente de fruta. De acordo com um dos maiores cientistas do mundo, Dr. Bruce Ames, um toxicologista de Harvard, ele sugere que a causa dessas doenças crônicas é, na verdade, uma deficiência de micronutrientes. E o maior erro dietético na atualidade é consumir poucas frutas e vegetais e muita gordura. E como ele mesmo indicou na pesquisa, 91% da população americana não consome quantidade suficiente de frutas e vegetais, e no dia da pesquisa, quando foram entrevistados, as pessoas não haviam consumido uma porção de fruta e vegetal ainda ao dia. E aí, só para finalizar, índice glicêmico e carga glicêmica são duas coisas que parecem idênticas, mas não são idênticas. É errôneo analisar a elevação da glicemia pelo índice glicêmico. O fator mais fidedigno para controle glicêmico é a carga glicêmica. E você tem que levar em consideração que as frutas são, na verdade, alimentos baixos na carga glicêmica. E até mesmo no índice glicêmico, elas giram entre baixo a médio. Praticamente nenhuma fica no alto. Então você pode ver que a carga glicêmica é, na verdade, o índice glicêmico dividido por 100 versus a quantidade de carboidratos líquidos, net carbs, como a gente chama, o carboidrato menos a fibra. Então, analisando dois alimentos com o mesmo índice glicêmico, melancia e croissant, o índice glicêmico da melancia e do croissant podem ser 70, mas a carga glicêmica da melancia é 4 e a carga glicêmica do croissant é 34. Ou seja, o índice glicêmico engana as pessoas, porque por mais que tenham a mesma quantidade de carboidrato no alimento, o índice glicêmico mede pela quantidade de alimento. 120 gramas de melancia não vão ser 120 gramas de carboidrato, porque na melancia tem muita água, vai ter minerais, vitaminas, fitonutrientes, antioxidantes, a fibra, que vão auxiliar o corpo a fazer o controle glicêmico, e a quantidade de água é tão grande dentro do alimento que não tem tanto carboidrato ali. Então, o que vai importar em elevar sua glicemia vai ser, na verdade, a carga glicêmica. Aí a gente, por exemplo, compara aqui 4 alimentos diferentes, né? Aqui a gente tem arroz, mandioca, banana e melancia. 100 gramas de mandioca pode ter 160 calorias, mas tem 36,3 gramas de carboidrato. 100 gramas de arroz tem 367 calorias e tem 72,7 gramas de carboidrato. Já 100 gramas de banana, 89 calorias e 20 gramas de carboidrato. Enquanto 100 gramas de melancia, 30 calorias e 7 gramas de carboidrato. Ou seja, quer consumir menos carboidrato e mais alimento, que assim você se sente mais saciado, com menos açúcar no sangue? Fruta é sempre o ideal, porque é menos carboidrato, mais volume de água e mais fibras e mais micronutrientes que auxiliam seu controle glicêmico. Então, fruta não é o problema e não é o inimigo, mas a solução do problema. Gostou do vídeo? Começa compartilhando, dando um like, postando seus comentários aqui embaixo, se cadastrando no canal e apertando o sininho para receber nossas atualizações. Se você quer a minha ajuda como nutricionista clínico para auxiliar no seu controle glicêmico, no controle ou até mesmo reversão da diabetes, dependendo do tipo dela, entre em contato, temos atendimento nutricional online, nossos livros, nossos retiros, nossos cursos online para te educar e auxiliar a mudança da sua saúde, a largar os remédios e reverter suas doenças. Mas tem vídeos aqui no canal também com pessoas que sofriam de diabetes tipo 2 ou até mesmo pessoas que sofrem de diabetes tipo 1 e tiveram seu melhor controle glicêmico seguindo uma dieta baseada em frutas e vegetais.
Então, eu te convido para assistir o nosso desafio gratuito online, nosso desafio 21 dias sem açúcar, uma aula gratuita online de os malefícios do açúcar refinado e de como largar o açúcar. Além disso, eu vou estar soltando outro vídeo sobre açúcar aqui no YouTube depois de amanhã, para você não perder nenhum detalhe. Sugiro você assistir os vídeos de diabetes aqui no canal também. E se você quer ir mais à frente comigo, aprendendo mais ainda de como largar o açúcar, tem o nosso curso Doces à Vontade, onde não só eu te ensino como substituir o açúcar, como produzir doces deliciosos sem açúcar, muito práticos e fáceis de fazer. E o curso ainda tem bônus de aulas sobre diabetes, aulas sobre equipamentos, várias aulas além das receitas para te auxiliar a largar o açúcar de vez, controlar sua glicemia ou até mesmo sua diabetes e mudar de vida. Então, te espero na nossa live e fica de olho no nosso curso Doces à Vontade. Lá no nosso site tem um link de inscrição. Então, muita saúde frugal, doutor Edu Coraça. Até a próxima.